de começar a falar da Bíblia, eu quero falar pra vocês que eu não preguei ontem, nem anteontem, por causa que as coisas que vai acontecer na vida do pregador não é tipo assim, é fazer assim para poder começar, eu já pregar de um dia, outro dia, e vai assim, não. O pregador tem que começar a pregar, tipo, preparar a palavra, e depois quando ele prepara a palavra, aí depois ele tem que pensar, tem que meditar, para depois falar para vocês. E a palavra que eu abri aqui, que eu não fiz aqui, está em capítulo 14 de Zacarias, versículo 3 até o versículo em seguida. Ele fala aqui, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor será peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre muitas oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E muitas oliveiras será fendido pelo meio do oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se partirá para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessas, nem escuridão, mas será um dia reconhecido do Senhor, nem dia nem noite acontecerá que o tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas em metade delas para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental no estio, e no inverno se dará isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tomará em planície, desde Geba até Rimão. No versículo 13, no versículo 12 fala aqui, numeral 11, 12 fala aqui, e habitarão nela, e não haverá mais anatema, porque Jerusalém habitará segura. E essa será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida estando de pé, e eles padecerão os olhos, e as suas órbitas, e lhe possuirá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pagará cada um na sua mão do seu companheiro, e alçar-se a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará contra Jerusalém,
juntarão em redor as riquezas de todas as nações, e ouro, prata, e veste em grande abundância. Amém? A palavra que eu estou conseguindo para entender, eu vou explicar para você, eu vou explicar. A palavra fala aqui, a palavra fala que a cidade que ia pelejar uma com a outra estava acontecendo uma grande batalha, uma grande guerra entre uma cidade e outra cidade. Só que a palavra fala que Jesus, ele falou assim, cada cidade vai ter batalha, cada cidade vai ter brigação para ver quem vai ser o ganhador e ou o vencedor ou o perdedor, o ganhador ou o exaltador. Só que a palavra que fala no versículo, no capítulo 14, versículo 11, 12, fala que e habitarão nela, e não haverá mais anatema, porque Jerusalém habitará segura, e esta será a praga que o Senhor ferirá. Só que fala que a cidade vai estar em grande pecados. Pecados do quê? Pecados que diz, tipo, se minha casa, eu tenho Jesus, se minha casa tenho uma grande convicção que Cristo está na minha casa, então, como é que posso ter mal? Aí perguntam, Deus criou o Adão e Eva no jardim do Éden, lá no paraíso. Só que a pergunta que eu falo pra vocês é quem que fez o pecado do Adão e Eva, eles pecaram para poder pegar a árvore lá. Foi a serpente. A serpente falou assim, eu sei que ele tem Deus. Aí ele falou, meu marido tem Deus, também tem um Deus, só que nós temos Deus. Só que Adão e Eva estavam lá, ó, na maior alegria lá, tava lá. Só que a palavra fala, só que a palavra fala que uma coisa interessante que eu vejo é que Adão e Eva brincavam com os animais e se divertia, ficava tanto que for alegres lá. Só que a papai fala que no dia que o diabo falou que na vida da Eva, aí a papai fala que quando Adão e Eva eles pecaram, quem quem falou tipo quem falou para poder falar assim, agora eu sei. Agora eu sei que vocês pecaram, mas eu tô vendo. Quem que tava no pecado do Adão e Eva para eles pecarem? Quem tava? O Adão e Eva estavam pecando por causa que quando a serpente ela começou a falar no ouvido de Eva, Adão não sabia que que o pecado estava no jardim. Só que Adão sabia que a árvore estava lá. Só que Deus falou assim, Adão e Eva, não comeu do fruto do jardim, que está lá para lá. Só que a palavra fala, a árvore que nos fala que Adão, ele não sabia que era para poder pecar, não sei para comer ficar sem pecado. Só que o que me fala dentro de mim é falar que quando Adão e Eva pecaram, aconteceu o pecado de fracasso, de fraqueza, pecado de largar, de tipo assim, se eu estava bom, como é que eu estava? Se eu estava bom na vida que eu estava muito sendo bom,
E agora que acontece o quê? Acontece que a cidade do Éden, que era um jardim, ele virou a treva. Porque João 8:32, João capítulo 8, versículo 32, fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem, quem ainda vê a luz, ainda que vê a luz, nada precisará com seu rosto em terra, porque virá a luz. Mas aquele que anda em trevas, aquele que anda em trevas, não virá a luz, porque está nas trevas. Então a palavra aqui que eu estou conseguindo comentar agora aqui com vocês, que estão comigo aqui no meu canal, no versículo 12 a 11 falou bem que é bem assim, e habitarão nela e não haverá mais anatema, porque Jerusalém habitará segura. E essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Ou seja, o povo daqui estava guerreando contra uma cidade que fala aqui na Bíblia. Só que a palavra que fala, para resumir, fala que quando estava batalhando, para falar que quando estava batalhando aqui, aí depois queria o povo o povo daqui falou que queria batalhar lá, guerrear lá, lutar lá, só que para falar que Jesus, ele falou assim, a cidade de Jerusalém não será ganha, não será comprada e não será, tipo como se diz, não será como se diz, ganhada na mão, para poder comprar e nada mais. Mas a palavra que diz, no capítulo 14 ainda, no versículo 7, fala que nisso daqui, nesta perspectiva profética, o livro do pastor é o Messias. Primeiro, Deus chama pastor a um varão que é o meu companheiro, e meu igual, meu colega. Portanto, o Messias o Messias, foi o que fala aqui, o Messias divino. Segundo o pastor, o Messias seria ferido, crucificado. Seus discípulos, diante disso, esperassem como as ovelhas. A profecia também pode ter pronunciado a dispensação, ou seja, a dispensação da nação justiça. Ou seja, a pessoa que quiser ser justa e quiser, tipo, ter a vida boa com Cristo, não precisa falar assim, agora sou crente, agora tem a palavra, agora tenho o dom de pregar, tenho o dom de fazer aquilo, isso, e tal coisa. Não. Você que tem dom, não precisa mostrar para ninguém que você tem dom. Mas você querer falar com Deus, Deus. Eu tenho a palavra, eu canto louvor, eles palavras, prego. Não é para que eu falo para os outros que eu dom, que eu tô aqui, eu vou ter que mostrar e ficar, tipo, falando. Não. A palavra que fala que Jesus estava ensinando para, para uma cidade que queria batalhar, mas Deus e não deixou Israel descer. Lembra de Babilônia? A cidade de Babilônia era uma cidade pecadora e pecaminosa, porque a Babilônia era uma cidade que tinha pecados muito profundos e muito grandes. Só que a palavra fala que a Babilônia caiu e também caiu Baal. Esses profetas aí de Baal morreram com fogo de Elias. Elias fez dois altares e sacrifícios.
Só que fiz tipo de oração. É como se diz assim, que nem assim, hoje eu vou querer fazer um culto de avivamento pedindo a orientação de Deus. E não é assim. Só que a palavra fala que Elias, quando orou lá no Monte Carmelo, porque ela tinha guerra também. Só que Elias, ele orou lá e não demorou 1 hora, nem 2, nem 3, e fogo lá desceu. Ele diz que o fogo desceu, aconteceu o quê? Aconteceu que matou aqueles caras lá. E Elias foi embora na chuva, porque ganhou, ganhou a batalha. Mas, agora falando aqui, sem ser a Bíblia, eu tô explicando para vocês aqui agora, só que agora aqui na minha cidade tá marcando 11h40 da noite, só que eu pedi para vocês, meus seguidores, me perdoe por causa que eu sei que eu tô falando meio sem que vocês entendam, só que é por causa que eu, como tem, tipo, aqui tá 11 horas, só que agora tá tarde aqui, então não dormir. Então agora eu vou ter que desligar, porque quando o sono chega não tem como falar assim, o sono passa. O sono como se diz, ele vai ser daqui a pouco, não. O sono, ele vem e não para. Mas para se dormir e depois amanhece sem sono. Mas, mas, mas peço perdão pra você que amanhã terá uma nova pregação boa. Que eu vou fazer amanhã, vai ter uma pregação boa, por causa que amanhã eu vou estar sem sono e amanhã eu vou pregar com fogo mesmo. E vocês vão ver que foi que vai ser nesse canal aqui. E se inscreva, comenta e ativa o sininho. E também curte. E também curte. Mas também ativa o sininho em todas. Meus seguidores, a paz do Senhor. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.